Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Alesp em Pauta. O tema de hoje, fibromialgia. Você sabia que no dia 12 de maio é celebrado o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia? Pois é, e aqui no estado de São Paulo, em decorrência de uma lei de autoria de um dos deputados aqui da Assembleia Legislativa, o projeto de lei 127 de 2024, de autoria do deputado Rafa Zimbaldi, também institui no nosso estado, na verdade, reconhece o cordão de fita com desenhos de borboletas ou laços na cor roxa como símbolo de identificação de pessoas com fibromialgia. Para me ajudar e nos ajudar a entender um pouquinho mais desse tema, tenho dois convidados especiais, ambos remotos conosco hoje. Dr. Álvaro Pereira, angiologista e cirurgião vascular, e também doutora Ana Clara Ribeiro Gazeta, reumatologista. Sejam bem-vindos, doutores. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, vamos lá, vamos começar. Então, comece por você, doutor Álvaro, por favor, se o senhor puder começar nos explicando um pouco do que é a fibromialgia, para quem ainda não ouviu falar nessa doença e porventura possa estar acompanhando o nosso programa. Então, a fibromialgia é uma doença crônica tratada pelos reumatologistas, que está relacionada a um processo de dor crônica, né, em várias regiões do corpo. É uma doença que nem era muito reconhecida como doença há 15 anos atrás, aproximadamente. Porque são pessoas que se queixam de dor em várias regiões, dor na perna, dor no braço, dor no ombro, dor nas costas, em vários locais. A primeira imagem que se tem disso é que é uma pessoa que está se queixando, é psicológico o problema, né? Mas com o tempo foi se percebendo que o número de pessoas que têm essas queixas é muito grande e tem umas características disso, porque a sensibilidade é muito grande, a dor é intensa em vários locais, e isso foi tomando um volume de conhecimento maior, e acabou sendo reconhecido como uma doença. Hoje a fibromialgia é completamente reconhecida e é um problema sério de saúde pública, porque afeta de 2 a 5% da população aproximadamente, né? E principalmente mulheres, né? E é muito incômodo, é muito limitante, não só por conta da dor, mas a pessoa fica com uma sensibilidade muito aumentada. Você toca, ela dói aqui, dói ali, mas tem as outras alterações que a doutora deve comentar, que vão limitando a qualidade de vida demais e acaba sendo um problema muito incapacitante. Aí, doutora, aproveitando, né, já esse gancho que o doutor deixou para a gente também, a fibromialgia de fato é incapacitante para o trabalho? Na verdade, depende bastante do espectro, né? Nós temos como uma doença que causa dor crônica, ela vai ser manifestada, não só com dor, né? Ela vai ter também como critérios de classificação uma alteração no padrão de sono, uma alteração no humor, geralmente, uma ansiedade ou uma depressão associada, e eventualmente até problemas cognitivos, né? Ou seja, às vezes uma dificuldade de concentração, um problema de aprendizado, né? Isso tudo a gente precisa ter juntamente da dor, ou seja, não tem como fazer o diagnóstico de fibromialgia sem ter distúrbio de humor, distúrbio de sono ou um distúrbio cognitivo para somar a isso, né? Além de outros sintomas que as pessoas podem sentir além da dor. Porém, em relação à incapacidade ou não, a doença ela é complexa e depende também do indivíduo, né? Então, por exemplo, geralmente os casos que geram incapacidade são os casos que têm mais a ver com as alterações psicológicas, né? Então, quando a gente tem uma associação com uma depressão ou com uma ansiedade muito intensos. Então, acho que a gente até vai chegar a falar isso em algum momento, mas o tratamento da fibromialgia é multidisciplinar, né? Então, geralmente é quando a gente precisa de um psiquiatra acompanhando também essa paciente. Vamos explicar mais para frente que não é uma doença psicológica, né? Mas como cursa também com alterações de humor, a gente precisa de várias pessoas tratando esse paciente. E aí, a depender da evolução do caso, a gente vai considerar esse caso como incapacitante ou não. Então, é caso dependente, não doença dependente. Doutor, o senhor gostaria de complementar?
Não, é exatamente isso. É um conjunto grande de manifestações e você acaba tendo que avaliar caso a caso, né? Para poder considerar incapacitante é uma coisa bem mais complexa. A maioria das pessoas cursa, né, com estágios não tão severos da doença, né? Mas claro que em determinadas situações vai ficando muito complicado. Ou tem períodos da vida dessa pessoa que ela acaba tendo que fazer um conjunto grande de tratamentos, né? Como a doutora estava falando, os problemas psicológicos, psiquiátricos, até medicamentos, tudo isso, e acaba sendo limitante nessa situação ou nesse momento da doença, né? E a questão do diagnóstico, como é feito também, doutora? Perfeito. Bom, então, primeiramente, a gente vem com as queixas clínicas, né? O reumatologista geralmente não é o primeiro médico que avalia esse paciente. Eu falo essa patente porque geralmente é mulher, né? Mas existe também fibromialgia em homens. Então, perdão se às vezes eu fizer essa confusão. Mas, enfim, geralmente esses pacientes vão passar primeiro na clínica médica ou na ortopedia, que é bem mais comum, né? Por conta das dores. Às vezes também, né, passa no vascular, né, por conta de dor nas pernas, né, isso geralmente também acontece. E aí vai um pouco da sensibilidade desse profissional a encaminhamento desse paciente para a reumatologia. Quando a gente recebe o paciente com dor crônica, a gente precisa fazer uma avaliação dele geral. Ou seja, existem várias doenças reumatológicas que podem cursar com dor crônica. Aí, a depender da faixa etária, tem algumas mais comuns do que as outras. E a gente precisa descartar a possibilidade de ter outras doenças. Apesar da fibromialgia não ser um diagnóstico de exclusão, é de bom tom que a gente avalie a possibilidade de outras doenças, como, por exemplo, alguma doença autoimune, como artrite reumatoide, ou alguma espondiloartropatia, ou uma osteoartrite, né, artrose degenerativa das articulações, e que são doenças que cursam também com uma fibromialgia secundária a elas. Mas, retiradas as suspeitas dessas doenças que podem cursar com outros tipos de dores, a gente precisa ter também aquilo que eu falei inicialmente, um distúrbio de humor, como ansiedade ou depressão, um distúrbio de sono, também associado, geralmente insônia, né? Ou distúrbio também cognitivo. Então, é um diagnóstico clínico, geralmente. Então, não precisa de exame laboratorial ou exame de imagem para fazer o diagnóstico. A gente precisa dos exames laboratoriais e de imagem para possivelmente excluir outras doenças que poderiam cursar com queixas semelhantes. Doutor? Então, é exatamente assim que acontece, por exemplo, quando chega uma fibromialgia num consultório de vascular, por exemplo. Porque a queixa de dor nas pernas, cansaço, fraqueza, no final do dia ela tem indisposição para tudo, né, para o trabalho, parece que é uma doença circulatória, né? As doenças venosas todas cursam dessa forma também. Aí você vai perceber que, na realidade, a dor não é só nas pernas, não é em um local característico, porque dói na batata da perna, dói na coxa, na parte da frente, na parte interna, atrás da coxa, dói nos braços também. Você toca o pulso da pessoa, por exemplo, que é uma região que tem mais tendões e menos músculos, né? Mas é muito doloroso. E aí você acaba percebendo que essa doença não é circulatória, né? Então, como a doutora falou, você acaba mais fazendo o diagnóstico por exclusão das outras causas de dor do que propriamente é, com uma imagem imediata assim de fibromialgia. E com os exames também é a mesma coisa, né? A pessoa com fibromialgia, às vezes fala paciente, porque do mesmo jeito que a doutora comentou, porque como é mais frequente, bem mais frequente nas mulheres, então a gente fala paciente, mas na verdade alguns homens também têm. Mas a gente tende a falar a paciente, né? E aí, quando a Então, gente. e os exames acabam sendo normais, nós não temos um exame ainda, né? Porque uma hora vai acabar aparecendo, né? Mas não existe ainda um exame que identifique
que seja característico, que seja um biomarcador, né, um exame que seja característico da fibromialgia, né? Nem, por exemplo, ainda não se conhece os genes que estão relacionados a isso. Existe aparentemente uma relação familiar, hereditária, né? Mas ainda a gente não consegue dizer qual é o gene afetado. É uma doença, vamos dizer, que se reconhece como doença há um tempo curto ainda, para se saber todos os detalhes dela, né? E aí vocês comentaram essa questão de o paciente ou a paciente, né, feminino ou masculino. E aí eu tenho alguns dados aqui, por exemplo, que falam um pouco sobre isso, onde mulheres com idade entre 30 e 55 anos são as mais acometidas e desse perfil entre homens e mulheres, mais de 75% que são acometidas pela doença são mulheres. Então, quer dizer, também tem um porquê, né, dessa tendência de acabar falando mais às pacientes. Doutora, por quê? Esses números de fato corroboram a verdade? Realmente são mulheres as mais acometidas e por quê? Sim, bom, na verdade, a gente tem até a impressão que é até mais, né? De 7 para 7,5 para 2,5, né? A gente tem uma impressão, às vezes, até 9 para 1, porque realmente é muito mais mulher do que homem. E a razão para isso, apesar de estar sendo explorada há muito tempo, não está completamente definida. O que a gente imagina é o seguinte: a gente precisa entender primeiro o porquê que a doença acontece, né? Então, eu vou primeiro explicar o porquê que a doença acontece, para depois explicar por que mais mulheres têm esse acometimento, né? Então, o que acontece geralmente é que a dor, ela é processada no cérebro, independente do tipo de dor. Ou seja, se eu quebrei um osso, se eu bati o cotovelo na quina, ou enfim, qualquer uma desses tipos de dores, essa dor vai ser localmente sentida, essa dor vai passar por um processamento cerebral, e desse processamento cerebral eu vou enviar aí uma resposta diversa para cada pessoa. Por que é diversa para cada pessoa? Porque esse processamento doloroso, ele depende de contexto, de um contexto que passa por emoção, por cansaço, por ansiedade, ou seja, existe um contexto social e emocional que vai modular essa dor. Eu costumo fazer uma diferença para os pacientes entenderem, para os alunos entenderem, que é o seguinte: imagina que você ficou sem dormir uma noite inteira, acordou e bateu o dedinho na quina da cama. Essa dor vai ser de um jeito. Imagina agora em outra situação, que você acordou, recebeu uma ligação falando que você ganhou na loteria. E aí você acorda pulando da cama e bate o dedinho na quina da cama. A dor, a intensidade dessa dor é a mesma, mas a sua interpretação nas duas situações é diferente. Quando você está feliz que ganhou na loteria, essa dor não tem importância para você. Mas se você acabou de ter uma noite mal dormida, seja lá por qual seja esse contexto, essa dor vai ter um contexto muito mais negativo ainda. Então, é uma vivência que todo mundo pode ter, né? E os pacientes com fibromialgia começam a ter, além da alteração de contexto, eles começam por conta de uma questão genética, ambiental, ou alguma coisa que passou, faz com que esse processamento cerebral acabe sendo alterado e amplificado. Ou seja, um estímulo doloroso que não seria tão intenso, para essa pessoa que tem fibromialgia, é muito mais intenso. Ela sente com mais intensidade. Mas não é que está tendo aumentado o volume, onde ela está sentindo, por exemplo, na palpação de um pulso, né? Não é que o toque está sendo mais doloroso. O toque está sendo o mesmo. Mas para essa pessoa, ela sente como se fosse algo doloroso. Ou seja, o estímulo tátil passa a ser doloroso. E aí eu repasso para a nossa questão contextual das mulheres. As mulheres geralmente têm aí jornadas duplas, triplas, quádruplas, né? Você tem, geralmente, alguns tipos de trabalho que requerem que você, enfim, pegue transporte público por muito tempo. Você tem, às vezes, um trabalho que curta
com movimentos repetitivos, ainda chega em casa, tem que arrumar a questão de filhos, às vezes você tem que cuidar dos pais, dos cuidadores, né? Fora toda a carga mental de planejamento de compras, de planejamento de roupa, planejamento de filho, planejamento de pai, essa carga acaba ficando muito mais para as mulheres. E eu acredito que às vezes a gente tem a maior questão de dor crônica por conta dessa questão contextual nas mulheres, por conta dessas questões de jornada dupla, tripla, quádrupla que as mulheres têm. E então, talvez não seja uma questão super hormonal, né? Não tem a ver muito com o estrógeno, até porque o estrógeno das mulheres até aumentaria o limiar de dor, ou seja, as mulheres teoricamente sentiriam menos dor do que os homens. Então, cremos nós, reumatologistas, que seja um contexto mais sociocultural, ambiental, porque é uma doença que depende desse tipo de contexto, né? Do que uma questão física por si só. Por isso que as mulheres sentem mais dor crônica do que os homens. Perfeito. Doutor, gostaria de complementar também? Vou acrescentar mais um comentário a respeito disso. Por exemplo, eflúvio telógeno. Eflúvio telógeno é aquela queda de cabelo que se tem quando você sofre um estresse exagerado. Separação, vestibular, tudo isso. As mulheres são muito mais sensíveis ao eflúvio telógeno do que os homens, mas muito mais. É nessa proporção, assim, 9:1 aproximadamente. Então, e o que é isso? É o aumento do cortisol, que é o hormônio mais liberado nesse período, né, de estresse, ou é uma sensibilidade ao hormônio aumentada? É difícil dizer, né? E ainda tem todo esse componente genético, né, de que eventualmente alguns genes lá do cromossomo X estivessem envolvidos com a doença. É difícil falar, né? Mas de qualquer forma não deixa dúvida nenhuma a respeito do fato de que as mulheres e todas essas condições apontadas são reais, são verdadeiras mesmo, né? O estresse é uma marca importante, ainda mais na vida moderna, né? A sobrecarga emocional sobre a mulher é indiscutível atualmente, né? E com certeza é um fator que está vinculado a isso. Não é só por causa da fibromialgia, é por causa de outras doenças também, como eflúvio telógeno e vários outros. Então, quer dizer, quando a gente fala sobre o estresse, quão representativo ele é para essa doença ou para a incidência dessa doença, vamos aproveitar e falar um pouco mais sobre outros hábitos de vida também, como falta de esporte, maus hábitos alimentares, o sedentarismo, o tabagismo, o etilismo. Doutora? Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, na mesma proporção que a gente tem uma piora dessas dores com maus hábitos, você também aumenta a chance de apresentar doenças crônicas no geral, não só fibromialgia, quando a gente está falando de maus hábitos. Quais são os maus hábitos que estamos, né, falando? Eu acho que um dos principais é a questão do sedentarismo, né? Então, hoje em dia, nós, como raça humana, morremos de doenças cardiovasculares, né? Então, acho que até o doutor Álvaro vai poder dizer até bastante sobre isso, né? Porque a parte vascular é a parte dele. Mas, assim, a atividade física regular, e aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, aí, pelo menos 150 minutos por semana, não está sendo atingida pela maioria da população, de exercícios aí de moderados a intensos, né? Além disso, questões como tabagismo e o uso de álcool, né? Então, fumar e beber aí cerca de mais de 3 doses por dia, que é o que a gente considera como danoso, né? Acaba piorando essa condição nossa cardiovascular. Além disso, a parte de alimentação, né? Então, a alimentação, e hoje em dia a gente tem a compreensão de que o uso de alimentos ultraprocessados tem que ser consumido o mínimo possível. Porque esse estilo de vida que traz sedentarismo, que traz cigarro, que traz álcool, e que traz uma alimentação que não é feita uma alimentação viva, né, com verduras, legumes, frutas, arroz, feijão, né,
algum tipo de proteína, acaba sendo um estilo de vida com maior padrão inflamatório. É mais uma questão de padrão, né? Não existe uma dieta inflamatória ou não. Mas existem padrões piores de alimentação que vão piorar a nossa chance de ter doenças crônicas no geral, como doenças cardiovasculares, câncer e aí também a dor crônica também. Doutor? Eu aprovo tudo que ela disse também, concordo plenamente com tudo isso. Os hábitos de vida atuais nossos, o ser humano está pronto, né? Geneticamente ele está pronto há 50, 100 mil anos, né? E nós não tivemos nenhuma reforma física nesse período, né? E com certeza absoluta nós estamos adaptados àquilo que nós vivíamos há 50, 100 mil anos atrás, em que o ser humano tinha que correr o dia inteiro atrás do alimento, subir em árvore, descer, correr, fugir de predadores, né? Que era seguramente uma característica da vida naquela época. A vida era extremamente trabalhosa. Hoje tudo mudou. O estresse aumentou muito mais, né? Os hábitos de vida mudaram demais. O exercício, nós não fazemos nada comparado ao que era necessário há muitos anos atrás, né? E nós não tivemos uma reforma física, né? Continuamos sendo o mesmo ser humano que era de 100 mil anos atrás. Então, com isso, a gente acaba não fazendo metade das coisas que deveria fazer. Claro que a situação, por outro lado, melhorou muito. Melhoraram as vacinas, as doenças são mais bem tratadas, os medicamentos. Então, o homem vive até mais do que vivia há alguns anos atrás, né? Há muitos anos atrás. Mas ainda assim, por exemplo, o indígena que vive, os indígenas nossos mesmos, que vivem em tribos afastadas do Amazonas, por exemplo, aquelas tribos isoladas, a média de vida deles é extremamente baixa, 40 e poucos anos, 44, 45 anos a sobrevida, enquanto a população é 76, né? Então, assim, mas por que ele vive pouco? Ele vive pouco porque ele morre de várias doenças. Não é nenhum erro alimentar, porque a alimentação tem a vontade lá, né? Mas morre de doenças infecciosas, malária, que ainda não tem cura, e de outras coisas, né? Então, isso a medicina conseguiu resolver esse problema. Quer dizer, muitas pessoas vivem até o máximo que é aceitável hoje, que seria 76 anos aproximadamente, de média de vida, né? Mas essas mudanças todas tiraram determinadas características que a gente precisava muito ter mantido. E sem dúvida, exercício, menor preocupação de estresse mesmo, né? Evitar esses hábitos, dormir pouco, dormir tarde demais. Isso tudo afeta um monte de coisas, afeta demência, alterações vasculares, aí agora eu estou falando, né? Todas as demências, todas as alterações, perdas da cognição, que é da capacidade de raciocínio, a capacidade de aprendizado mesmo, nossa, né? E tudo isso tem a ver com esse hábito, com os nossos hábitos de vida moderno. Eu gostaria até de acrescentar que, assim, como o doutor Álvaro falou, né? Nós não temos uma atualização do nosso gene desde lá dos 50 mil anos atrás. Então, a mesma resposta que a gente tinha quando tinha, sei lá, um tigre-dente de sabre correndo atrás da gente, acontece quando o chefe liga para você. É exatamente o mesmo grau de estresse que você tem. Então, nós temos uma resposta, a nossa resposta de estresse é exagerada em relação aos estímulos, geralmente. E isso que faz com que a gente tenha também uma sociedade muito ansiosa. As nossas respostas fisiológicas são feitas para a vida, né, no caçadores-coletores, né, quando éramos dessa forma, não numa sociedade moderna com tantos luxos, né, em comparação àquela época. E apesar de a gente ter tido, né, um grande aumento de expectativa de vida nos últimos anos, que a gente tem visto é que a qualidade de vida não tem ganhado, não tem caminhado junto com o aumento da expectativa de vida, né? Então nós temos muitas pessoas envelhecendo bastante, mas tendo muitas comorbidades, né? Tendo dificuldade de mobilidade, dificuldade de independência. Ou seja, a gente precisa garantir
hoje em dia, principalmente com a mudança de hábitos o mais cedo possível, uma qualidade, uma longevidade, ou seja, viver bastante, mas com qualidade e independência, né? E isso tudo a gente só vai conseguir através da mudança de hábitos. Então, esse é o grau de importância dos hábitos aí no nosso dia a dia. Maravilha. Doutores, a gente vai sair para um rapidíssimo intervalo. Na volta, a gente vai falar mais sobre a cura da doença da fibromialgia, também se é hereditária, os tratamentos e muitos outros temas. Fique conosco, até já. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda novamente ao segundo bloco do Alesp em Pauta de hoje, falando sobre doença de fibromialgia. Tenho 2 médicos me acompanhando aqui hoje para esse bate-papo. E agora, como falamos então no final do primeiro bloco, já faço a pergunta, passo para o senhor, doutor. Fibromialgia tem cura? Não tem cura. Fibromialgia é uma dessas doenças crônicas que são consideradas incuráveis ainda. A cura que nós falamos é cura definitiva, né? Então, as pessoas melhoram muito quando tratam, você consegue controlar a doença, ter uma qualidade de vida muito boa, mas não tem uma cura definitiva. E existe um grupo de doenças, como lúpus, fibromialgia, que são mais ou menos consideradas um grupo um conjunto, né? As doenças reumáticas, outras, né, também, e exatamente desse tipo, né? Que ainda não tem cura, mas melhoram muito com os tratamentos. Os tratamentos hoje em dia ajudam demais, né? Muito. A doutora Ana Clara deve comentar alguns aí a respeito. Doutora? Bom, acho que hoje em dia difícil uma doença que tenha cura, né? Assim, a amidalite tem cura, virose, né? Uma gripe tem cura, uma pneumonia tem cura. Então, doenças infecciosas geralmente têm cura, nem todas, né? Tem outras crônicas. Mas quando a gente está falando de doenças gerais da população, né? Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, você nunca tem uma cura, você tem controle de doença, né? Então, como o doutor Álvaro falou, hoje em dia os tratamentos de fibromialgia ajudam bastante, assim, a gente não fala de cura, mas existe controle completo de sintomas. Existem pessoas que ficam completamente sem dor, tá? Mas geralmente os pacientes que ficam completamente sem dor são os mais aderentes ao tratamento. E aí, qual que é o tratamento, né? O tratamento, ele é baseado nos pilares de saúde no geral. Então, parece bobeira a gente falar, mas assim, o básico bem feito é muito importante na fibromialgia e também, né, em outras doenças crônicas. Então, nós temos aí alguns pilares. O primeiro pilar de tratamento é a atividade física regular. Sobre isso, não tem nem conversa. Praticamente, assim, se o paciente não faz atividade física, não dá para falar que está tratando, tá? Por quê? Porque o que a gente tem hoje em dia de melhora de diversos parâmetros neurológicos e biológicos que a atividade física tem, nenhum remédio traz tanto benefício quanto o exercício físico regular. Então, realização de atividade física, aí pelo menos 150 minutos por semana, no mínimo, né? Alternando entre exercícios aeróbicos, exercícios de força e exercícios de alongamento é o que é ideal para o paciente com fibromialgia. Então, aí pelo menos 5 vezes por semana de 30 minutos de exercício moderado, pelo menos, tá? Não, às vezes a gente começa com exercícios leves, mas esses exercícios leves é que vai proporcionar o paciente a conseguir fazer um exercício aí moderado. Segunda questão que a gente precisa cuidar é controle e ajuste de sono. Então, uma pessoa que não dorme bem, ela não consegue melhorar da dor. Então, ajuste de sono, seja com higiene do sono no geral. Então, desde medidas simples, como, por exemplo, diminuir o consumo de cafeína ou orientar a tomada de café no máximo até 3, 4 horas da tarde. Além disso, 2 horas antes de dormir, as luzes já vão diminuindo da casa, a atividade mental vai diminuindo, então é muito difícil você estar fazendo um trabalho à noite e ir dormir, a sua mente vai continuar estimulada.
Além disso, diminuir o uso de telas, né, da luz azul que vai no olho, isso também inibe a nossa produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, além disso, tomar um chá calmante, uso às vezes de óleos essenciais, isso para falar só das medidas não medicamentosas, né? E aí, a depender de cada paciente, a gente tem o uso de algumas medicações que podem ajustar o sono também. Além disso, o paciente precisa ter um acompanhamento psicológico, principalmente com psicólogo, fazer algum tipo de terapia. Por quê? Porque como os fatores dessa doença são muitas vezes alterados por contexto e por gatilhos do nosso dia a dia, o tratamento e o acompanhamento com o psicólogo ajuda a você diminuir esses gatilhos durante o dia. Então, às vezes eu tenho paciente que fala assim, doutora, eu sei que todo dia que eu brigo com o chefe, no dia seguinte eu vou acordar dolorida. Então, esse é um trabalho de um psicólogo para chegar com essa paciente e fazer com que esse estímulo não vire, né, toda aquela espiral de dor, que você consiga lidar com as situações, né? Então, às vezes, o paciente com fibromialgia, por conta de diversas questões, tem dificuldade de enfrentamento, né, tanto da doença quanto das situações do dia a dia. Então, o acompanhamento com psicólogo ou equipe de saúde mental é fundamental. E aí, além desses 3 pilares importantes, entra a parte da medicação. A gente vai escolher a medicação a depender da principal queixa do paciente. Se o paciente tem mais distúrbio de sono, a gente vai usar medicamentos que mexem mais no sono, por exemplo, alguns anticonvulsivantes ou alguns antidepressivos que dão mais sono, né? E a gente dá antidepressivo, anticonvulsivante, porque todas essas medicações, eles podem mexer no processamento de dor. Não é exatamente o paciente que tem ansiedade e depressão, que muitas vezes, na verdade, tem. Mas a gente ajuda esse paciente a diminuir o processamento negativo de dor que está acontecendo ali no cérebro. E, além disso, se o paciente tiver mais sintomas ansiosos ou depressivos, a gente escolhe também alguns tipos de antidepressivo, não são todos que ajudam na dor. São principalmente os inibidores de recaptação de serotonina e de noradrenalina juntamente, ou às vezes o tricíclico, que inibe recaptação de serotonina, noradrenalina e dopamina também. E aí, também podemos fazer para resgate, né, alguns analgésicos, como dipirona, paracetamol, alguns tipos de relaxante muscular, como ciclobenzaprina, por exemplo, mas isso é realmente decidido e definido caso a caso com o paciente. Mas, idealmente, o paciente com fibromialgia deve ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, né? Então, o médico reumatologista, às vezes alguém da fisioterapia para ajudar, ou da terapia ocupacional, alguém da nutrição para ajudar a melhorar esse padrão alimentar, pessoal da saúde mental também, e isso às vezes, até num contexto de saúde pública, fica dificultado, né, por conta do acesso, da dificuldade de acesso, às vezes, que as pessoas têm a esse serviço de saúde, né? Além de ser muito difícil de mudar hábitos no tratamento, né? Às vezes tem um tipo de incentivo ideal à atividade física regular, né? Às vezes a pessoa não tem tempo de fazer, então tudo isso deve ser levado em consideração no tratamento, não é só uma medicação. A medicação, a gente prepara o paciente para conseguir fazer aquilo que melhora a sua dor, com certeza, que é fazer atividade física regular. Doutor, quer complementar? Quero sim. Então, como a doutora Ana Clara falou, está bem claro dessa visão multidisciplinar do tratamento, né, da fibromialgia, e não é só a fibromialgia, tem as outras doenças também, todas essas doenças crônicas de longa duração acabam sendo envolvidas nessa visão multidisciplinar. E dificulta no dia a dia nosso, um pouco por causa que o acesso a tantos profissionais vai ficando difícil, né? Uma das coisas para a gente considerar, que é importante, é esse envolvimento, esse possível envolvimento com alterações cerebrais, no caso da fibromialgia. Você vê, isso é semelhante ao que acontece em outras doenças, e os tratamentos também são semelhantes. Por exemplo, a doença de Parkinson, que tem um comprometimento das mitocôndrias, ela envolve, assim, fundamental que a pessoa faça exercício,
Porque quando você faz exercícios, não é só a manutenção da musculatura, não é só o preparo da musculatura, o conjunto de respostas bioquímicas que você faz é muito grande. Então, por exemplo, o exercício aumenta a produção de um fator neurológico que melhora a conexão entre os neurônios, melhora o funcionamento do cérebro, porque o organismo entende que se você está precisando fazer exercício, fazendo isso, fazendo aquilo, correndo, enfim, você está tendo que trabalhar, o organismo precisa estar preparado para aquilo. E ele se prepara para aquilo. Você não pode sentir muita dor, você tem que correr mais, você tem que ser mais rápido, mais eficiente. A sua pele, se você anda descalço, ela fica mais grossa. O organismo aprende a responder, né? Ele sabe responder de acordo com as necessidades do meio ambiente. Então, algumas doenças são parecidas, né? E é por aí que seguem as pesquisas e as tentativas de solucionar aquela doença, né? Existem, os fisioterapeutas usam, comentando a respeito disso, os fisioterapeutas têm usado ultimamente uns tratamentos que é fotobiomodulação. São uns capacetes, uns bonés que as pessoas usam após pós-Covid, por exemplo, que tem uma perda da cognição, a pessoa fica com fog pós-Covid, que é chamado, né? A pessoa se sente meio desnorteado, assim, meio adormecido, né? E isso faz com que você estimule ali a função cerebral e é usado não só para isso, pós-acidente, trauma de crânio, pós-AVC, é usado para tratamento de pessoas que têm lesões da carótida, que é o meu caso, né? Então, ela tem um baixo fluxo no cérebro cerebral e esse tratamento melhora a circulação cerebral e a pessoa, o cérebro funciona melhor. É usado para tratamento de demências também, Alzheimer, tudo isso, alterações cerebrais, e que você estimula a função do cérebro e o cérebro funciona bem. E eu tenho visto alguns fisioterapeutas especialmente, tratarem ou associarem ao tratamento da fibromialgia fotobiomodulação, né? Que eu acho que é uma coisa interessante para quem tem a doença e que tem que tratar, que vai a um fisioterapeuta, vale a pena ele procurar saber sobre isso, porque ajuda bastante. É uma forma de você aumentar a produção de fatores de crescimento, de conexão neuronais, né? E isso melhora o funcionamento do cérebro, que é um dos componentes dessa doença, que é a fibromialgia, né? Claro, não tem dúvida que existe um comprometimento cerebral. Não está claro exatamente o que é, mas existe. E o fato é que a fotobiomodulação tem ajudado. Então, para quem tem a doença, acho que vale a pena procurar saber a respeito disso. Tem Eu também... posso só fazer um comentário aqui? Claro, Porque doutora. eu aqui estou como representante da Sociedade Paulista de Reumatologia, né, que está vinculada também à sociedade brasileira. E assim, a princípio, as indicações de tratamento que eu falei são essas, né? Os tratamentos complementares, como, por exemplo, eu vou confessar que eu nunca vi nenhum estudo sobre isso em fibromialgia, né? Essa estimulação, né? Eu sei que existem alguns estudos acontecendo com estimulação transcraniana, que seria algo até semelhante, mas ainda sem resultados, né? Então, às vezes, o paciente às vezes fica até um pouco desesperado, né? Correndo atrás de algumas terapêuticas que não tem muita evidência científica, então, assim, a princípio, pela sociedade, a gente não teria indicação de fazer esses tipos de modulações cerebrais. O que a gente tem hoje em dia de modulação de dor seria realmente atividade física, o uso de medicamentos que vão realmente mexer com a bioquímica cerebral, que a gente já tem ideia das alterações, né? Então, o nosso posicionamento fica, a princípio, dessa forma. E aí, doutora, eu gostaria de saber um pouco mais sobre as terapias e tratamentos alternativos também. Aqui a gente falou sobre alguns tratamentos, mas cada vez mais a medicina evolui e vem surgindo terapias novas, né? Se o senhor puder compartilhar conosco, tem inclusive a LED-terapia, né? Então,
favor, doutor. Acho que era para mim, né, para que eu responda. Isso, doutor. Então, a LED-terapia, no caso, que é fotobiomodulação, né, é um tratamento utilizado para outras coisas, né? Não é um tratamento, vamos dizer assim, primário indicado para fibromialgia. Acontece que ela é utilizada para várias patologias, para várias doenças, isso é bem conhecido no mundo inteiro. Todos os países que têm esses órgãos reguladores, né? Órgão regulador que eu falo é tipo a Anvisa, a FDA, todos autorizam a utilização de fotobiomodulação para algumas doenças. Por exemplo, traumatismo de crânio, déficit de cognição, demência, Alzheimer, para tudo isso. Isso é aprovado no mundo inteiro. Por acaso, a fibromialgia tem algumas alterações que são parecidas, são similares a essas doenças onde existe a indicação desses tratamentos complementares. Mas isso é uma delas, né? Existem as outras, por exemplo, a acupuntura, que pode ser que seja útil, né? Porque todos os tratamentos, se você falar para mim, meditação vai ser bom para quem tem fibromialgia? Não deve ter nenhum trabalho a respeito disso, mas eu acredito que sim, deve ser bom, porque a pessoa precisa ter um comportamento de aceitação da vida, né, das outras coisas, de controlar o seu estresse, as suas outras alterações emocionais, né, e a meditação vai ajudar. Então, nem precisa ter uma aprovação científica sobre isso, com certeza vai melhorar. Qualquer coisa que melhore a qualidade do sono dela vai melhorar. Então, por exemplo, sabidamente, se você reduzir o volume, a iluminação do quarto, tudo isso vai ajudar? Vai ajudar, né? Lógico, né? Então, no caso da LED-terapia, ela não é utilizada para tratamento de fibromialgia, apesar de que, por coincidência, existem alguns trabalhos publicados sobre fibromialgia. Eu não sei dizer exatamente como funciona, porque a gente nem sabe exatamente como funciona, qual é a alteração que a fibromialgia, por exemplo, tem em relação ao cérebro, em relação ao tecido neuronal. Mas como o tecido neuronal ele é muito suscetível à fotobiomodulação, muito suscetível, que basicamente tem a ver com o volume de mitocôndrias que esse tecido tem, porque quem absorve essa radiação são as mitocôndrias. E como o tecido neurológico tem um volume muito grande de, de mitocôndrias, então ele vai ser afetado beneficamente com a fotobiomodulação. Fora o fato de que quando você aumenta a perfusão do cérebro, né, o aumento do volume de sangue que chega no cérebro, ele afeta muito o cérebro. Comentando assim, né, para vocês terem uma ideia, o cérebro recebe 20% do sangue que o coração bombeia, né? Mas o cérebro pesa 1,5 kg, né? Menos até, 1,4 kg aproximadamente. Então, 20% do sangue é um volume estúpido de sangue comparado com os outros tecidos. Então, o cérebro recebe muito mais sangue do que o coração para sobreviver, por exemplo. Por quê? Porque a necessidade, o consumo de energia, o consumo de nutrientes, o trabalho cerebral é muito grande, né? Para o conjunto de coisas. O cérebro trabalha 24 horas por dia, sem parar, né? Só esse controle motor que nós temos da movimentação, tudo isso exige um trabalho cerebral extremamente alto, né? E a dor está meio dentro desse grupo de coisas que o cérebro tem que controlar, ou organizar, ou administrar, né? E fotobiomodulação, como ela aumenta a perfusão do sangue, né, aumenta o volume de sangue que chega no cérebro, então, para isso é que ela é utilizada, né? Então, todas as patologias que, de alguma maneira, sejam afetadas por um baixo fluxo ou uma redução do fluxo de sangue, a fotobiomodulação vai associar. Já é usado para outras coisas também, é utilizado para perna, né, lesões, úlceras, feridas isquêmicas, você usa fotobiomodulação, né? No caso aí da fibromialgia,
existem alguns trabalhos mostrando. Deve ter alguma coisa, né, que está relacionado a isso e que afeta de alguma maneira. Mas é beneficamente, afeta de uma maneira benéfica. Doutora? Bom, só complementando, na verdade realmente a gente tem o que acontece na fisiopatologia da fibromialgia e o que acontece é algo, se a gente for comparar com alguma outra questão neurológica, mais com a depressão e a ansiedade, que é um aumento de neurotransmissores que passam a mensagem de dor e uma diminuição de neurotransmissores analgésicos, que são geralmente os neurotransmissores que mexem, né, na parte da depressão. Então, serotonina, dopamina, noradrenalina, né? Então, se a gente for comparar com alguma outra patologia, seria algo semelhante com o que acontece na ansiedade e depressão, né? A princípio, a gente não tem alterações vasculares, né, como num derrame, ou alteração de neurônio motor, como num Parkinson, pelo menos o que a gente tem hoje em dia, né, de evidência. O que a gente tem de evidência de tratamentos complementares, na verdade, tem bastante estudo com meditação, estudo com biofeedbacks, estudos com mindfulness, que é tudo forma de meditação, né? Que trazem um benefício maior, na verdade, na qualidade de vida, não necessariamente em relação à dor, mas realmente, se você melhorar a qualidade de vida, você pode realmente também ter melhora da sua dor, né? Outras terapias manuais, como, por exemplo, massagem, não tem tanta evidência, porque tem paciente que sente dor, né, na manipulação da massagem. Em relação à quiropraxia, a princípio a evidência é negativa, a princípio não existe melhora, na verdade existem até alguns problemas com a questão da quiropraxia, algum risco, né, principalmente de lesão de nervo, eventualmente por conta da manipulação. O uso de terapias como, por exemplo, a acupuntura tem evidência de melhora de dor, mas não é uma melhora de dor a longo prazo, então seria uma coisa talvez mais pontual, né? Nos estudos que avaliaram aí o uso de acupuntura de cerca de 6 a 8 semanas. E também terapias alternativas como uso de medicina chinesa, medicina indiana, assim, não tem tanta evidência. Acho que o que está mais crescendo agora, né, são as evidências em relação ao uso de canabidiol, né, como uma terapia alternativa. A princípio, a gente tem bastante evidência positiva com o uso de canabidiol na epilepsia, mas a gente não tem tanta evidência de melhora de dor, tá? Mas nesses pacientes que usaram canabidiol tiveram eventualmente uma melhora de qualidade de vida ou eventualmente de melhora de sono também. Então, como a evidência é bem mais baixa, o uso de canabidiol vai ficar aí em, sei lá, terceira, quarta, quinta, sexta opção de tratamento de outras medicações e outras intervenções que têm bastante mais evidência. E como que a fibromialgia ela se comporta, por exemplo, com pacientes que têm doenças pré-existentes? Ela pode ser agravada dependendo dessas doenças, doutora? Sim, na verdade o que a gente tem hoje em dia é que realmente, né, a prevalência da fibromialgia na população geral vai chegar aí, foi falado, né, chega de 2 a 5%, porém, em quem tem doenças reumatológicas, a presença da fibromialgia pode chegar, aí, em alguns estudos, variar aí de 10% até 30%. Então, é bem maior do que a população geral. Por quê? Porque o estímulo doloroso é um fator predisponente para a fibromialgia. Então, além da questão ambiental e genética que você tem um estímulo doloroso. Por exemplo, eu tenho uma artrose de joelho, né? Então, uma artrose de joelho, para quem é predisposto geneticamente e ambientalmente, pode depois virar uma fibromialgia associada. Quem tem artrite reumatoide, tem dor crônica nas mãos, por exemplo, não está bem tratado dessa artrite reumatoide, isso vai aumentar a chance de você ter dor crônica relacionada a isso. E aí, dentre outras doenças reumatológicas que podem causar dor, ou outras doenças que causam dor, não só reumatológicas, como, por exemplo, enxaqueca crônica, endometriose, doença do intestino irritável. Todos os pacientes que, né, não passam exatamente na reumatologia, são esses pacientes que têm dor crônica em um lugar,
vão aumentar a chance de ter dor crônica generalizada, porque um estímulo doloroso persistente é um estímulo para desencadeamento da fibromialgia. Então, realmente acontece mais nos pacientes reumatológicos, até porque nos pacientes reumatológicos a gente encontra maior incidência de ansiedade e depressão, também doenças psiquiátricas também estão associadas à dor crônica. Doutor? Não, eu concordo sim, nada a acrescentar. Maravilha. Então, olha só, eu primeiro gostaria de agradecer demais a presença dos médicos hoje no Alesp em Pauta e antes de finalizarmos, perguntar para vocês sobre a importância não só dessa lei nacional que nós começamos dizendo então, né, que celebra o dia 12 de maio como Dia Nacional de Combate à Fibromialgia, mas também desse projeto de lei que tramita aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de autoria do deputado Rafa Zimbaldi do Cidadania, que institui o cordão de borboletas e ou laços roxos aí para sinalização das pessoas doentes com fibromialgia. Ou seja, qual a importância desse tipo de política pública de conscientização? Doutor, por favor. Eu acho que no caso específico da fibromialgia, isso é muito útil. Por quê? Porque uma pessoa que é mais sensível, né, à dor, então, é demais, né? Então uma pessoa que é portadora de fibromialgia, você cumprimenta, você aperta a mão, você dá um tapa no braço da pessoa, um tapinha, né? É o suficiente para que a pessoa acabe se comportando com dor, não é? E isso acaba sendo, a pessoa fica sendo vista como uma pessoa meio cheia de exageros em relação à dor, acaba sendo ou mal vista, ou mal interpretada, ou com chiliques, né? E a coitada da pessoa é doente, ela tem um problema real, verdadeiro. Então, isso ajuda muito. E também para que as pessoas se conscientizem de que as doenças... Né? Hoje em dia, essa coisa de bullying é um treco tão marcante na sociedade brasileira. Bullying, intolerância, críticas ao comportamento humano, né, em todos os sentidos. Então, acho que vale muito a pena. Eu acho uma ótima ideia que as pessoas sejam identificadas quando tenham qualquer tipo de problema, qualquer limitação. Isso eu acho muito bom, para que as pessoas aprendam a respeitar uns aos outros, as deficiências, suas fraquezas, os seus pontos mais fracos, né? Doutora? Bem, eu concordo, acho que é isso mesmo. O ideal seria não precisar, né, de cordão para respeitar as pessoas, né? Mas eu acho que aumento da conscientização é importante começar a falar sobre isso, até para aumentar o conhecimento da população, né, sobre as questões de dor crônica e para as pessoas serem mais respeitosas. Mas faço aqui também um pedido aí, né, em relação à questão de saúde pública, sabendo que o principal tratamento é a atividade física, seria interessante a realização de políticas públicas, se o governo olhasse para cima disso também, para estimular realmente a atividade física na população lá desde a infância, né? Desde da escola, mas que tenha espaços públicos, locais para fazer atividade física com segurança, porque isso a gente sabe hoje em dia que melhora não só a fibromialgia, mas melhora a mobilidade, a questão de doenças cardiovasculares, vai diminuir mortalidade no geral também. E a gente sabe hoje em dia a dificuldade que é de fazer uma atividade física, muitas vezes por conta do preço, né? Muitas vezes por conta do acesso mesmo, né? Da proximidade do local. Então, eu aproveito aqui a oportunidade para fazer um pedido aí, porque eu acho que isso vai evoluir na conscientização, né? Então, começar na conscientização, com o cordão, por exemplo, mas que isso não pare por aí, né? Que esse tipo de política só vai evoluindo para a melhora do bem-estar geral dos pacientes com fibromialgia e da população. Maravilha, gostaria de agradecer demais a presença no programa de hoje de Dr. Álvaro Pereira, angiologista e cirurgião vascular, e também da doutora Ana Clara Ribeiro Gazeta, reumatologista. Foi um prazer, doutores, até a próxima. Até. Até a próxima. Muito obrigado.
Agradecemos também a sua presença que esteve conosco, seja pela TV ou pela internet. Você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. Até lá!